Continuando o nosso assunto, a parte que a gente precisa observar muito é o problema respiratório dos pacientes. Como é que os pacientes estão respirando? Se estão respirando pelo nariz, se estão respirando pela boca, se esse problema da respiração oral é decorrente de uma atresia óssea ou de um hábito vicioso. Na grande maioria das vezes, esse hábito de respiração bucal ele vai incorrer numa diminuição do crescimento transversal maxilar. A maxila, transversalmente, ela vai ficando cada vez menor em relação ao crescimento da face e em relação ao crescimento mandibular. O que a gente precisa avaliar? Se essa atresia já está impactando no processo de respiração nasal desse paciente, porque ele faz muito esforço para poder respirar pelo nariz. Se ele faz isso, é sinal de que as vias aéreas estão pequenas ou atresiadas. Pode ser algum desvio de septo, pode ser um problema de adenose, pode ser um problema de amígdala. Esses problemas respiratórios, nos dias atuais, eles têm ocorrido com mais frequência, porque a gente vive num ambiente muito mais poluído, né? As crianças hoje têm bichinhos em casa, gato, cachorro, bichinho de pelúcia, então às vezes produzem alergia à poeira, alergia ao clima, alergia à temperatura, fica muito tempo no ar-condicionado ou no calor excessivo, faz aquela troca, fica resfriado com mais frequência. Com isso, você tem um agravamento dessa situação respiratória. O ortodontista ele tem plena condição de intervir no momento certo para produzir uma recuperação da condição ideal de respiração, que é no período de crescimento dessa pessoa, desse jovem, né? A gente intervir isso. Então, identificado, como é que a gente identifica clinicamente? Primeiro, justamente pela respiração bucal, primeiro contato. E se você tiver uma radiografia, avaliar as vias respiratórias do seio maxilar, seio nasal, se tem desvio de septo, se os seios estão congestionados. E clinicamente, se você tem uma atresia, uma diminuição da distância transversal da maxila em relação à mandíbula, às vezes até com cruzamento. Pode ser um cruzamento dentário, como pode não ter cruzamento dentário, mas ter um cruzamento ósseo, tem inclinação dentária que compensa isso. Essa avaliação é de suma importância para se produzir um tratamento de expansão rápida dessa maxila, ou seja, a gente vai recriar a condição ideal daquele paciente, aumentando o diâmetro transversal e melhorando a passagem de ar desse jovem, durante o período de crescimento desse jovem, recuperando a condição ideal de respiração. É um procedimento seguro, é um procedimento teoricamente bastante simples, que precisa de um acompanhamento cuidadoso do ortodontista, mas é um procedimento tranquilo, de nossa conduta clínica normal. Em 15, 20 dias você já tem um resultado satisfatório dessa expansão rápida. Você pode usar expansores fixos. Hoje você tem os expansores que são presos em parafusos, né, para pacientes adultos, que é os parafusos ortodônticos. E você tem o que é o tradicional, que são os expansores que são fixados nos dentes e usam os dentes como ancoragem para se produzir a expansão. Ela pode ser feita tanto em dentadura descida quanto em dentadura permanente. O ideal é, identificado o problema, quanto mais rápido você corrigir, melhor, porque você vai ter menos efeito colateral. Qual é o ganho disso? É um ganho, eu sempre falo isso, é um ganho de saúde. É um ganho de saúde porque você melhora a respiração e a respiração é tudo. Você consegue melhorar a frequência cardíaca, você consegue melhorar a oxigenação cerebral. Então, algumas crianças têm dificuldade de concentração. Por quê? Porque quando se concentra demanda mais oxigênio, mas ela não tem porque respira mal. E aí você começa a ter dispersão dessa criança. Então são aquelas crianças rebeldes, são crianças que não se concentram, são as famosas crianças bagunceiras, que não ficam paradas em lugar nenhum. Na realidade o sistema exige que elas se movimentem para poder aumentar o batimento cardíaco, para levar mais oxigênio para o cérebro. Essa que é a realidade. Mas com isso a gente carrega uma sobrecarga cardíaca, uma alteração de postura, uma alteração de todo o nosso corpo para se adequar
a uma dificuldade respiratória. O que é legal, o que é interessante nisso? Interessante que existe uma cultura, eu sempre falo isso, existe uma cultura que vem assim de anos, de décadas, que quando a criança tem um problema respiratório, ela é o melhor exercício para você encaminhar a criança para fazer é natação. Mande para a natação, eu sempre brinco, é para morrer afogada. Literalmente esse é o caso, vai morrer afogada. Por quê? Se ela está respirando mal, como é que você vai mandar a criança fazer um exercício para aumentar a respiração? Vai continuar respirando mal. Então o primeiro conselho que eu acho que a gente tem que identificar, avaliar, é identificar realmente a diminuição do processo maxilar, no sentido transversal, e atuar expandindo. Expandiu, melhorou-se a respiração. Você vai criar uma condição de respiração natural. A partir daí, você vai fazer o quê? Pode fazer uma fonoterapia para potencializar o processo respiratório nasal, porque ele adquiriu um hábito de respiração oral. Você potencializa a respiração nasal com fonoterapia. E aí sim, a partir daí, você encaminha o paciente para se exercitar. Aí não tem problema nenhum. Mas antes disso, o ideal é não fazer, porque você vai sobrecarregar principalmente o coração. Vai respirar mal e você vai ter uma sobrecarga. E esse problema é um problema que o jovem ele vai crescendo e vai carregar isso para a vida adulta. Ele vai ficar lá nos seus 30, nos 25, 30, 40, 50, o que for, ele vai ser um respirador bucal. Esse paciente tem uma grande chance de ser um paciente apneico lá na sua vida futura. Ele vai ter bloqueio de respiração durante o período de sono, né? Apneia obstrutiva de sono.